Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos. Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com nossa aula de matemática, onde estamos conversando e estudando sobre colocando em ordem. Hoje nós não vamos realizar a atividade no livro, e sim no caderninho de classe, combinado? Então pode pegar o caderninho e deixar ele aberto do ladinho de vocês. Pronto? Vamos lá? Vocês se lembram das crianças que conhecemos na atividade 6? As crianças que apostaram uma corrida? Lembraram? Vocês lembram lá na página 69, onde algumas crianças apostaram uma corrida? Lembram? Lembram que tinha a Beatriz, que foi a que chegou em primeiro lugar. Também tinha o Arthur, o Gustavo. Lembraram? Sim? Vamos continuar. Elas também resolveram jogar o nosso jogo da memória, com as figuras dos esportes olímpicos. Vamos observar os pontos que cada criança fez após 3 rodadas do jogo? Olha lá, a professora Rosana trouxe aqui a fotinho, a imagem das crianças. Lembraram agora? Olha lá, a Beatriz, o Augusto, a Marcela, a Júlia, o Gustavo e o Arthur. E eles gostaram tanto do jogo da memória, que nós brincamos também, e decidiram jogar. E aqui embaixo, estão vendo no quadradinho? Tem os pontos que cada um fez. A Beatriz fez 3, o Augusto 4, a Marcela 7, a Júlia 5, o Gustavo 2 e o Arthur 9. Agora, o que vocês acham de a gente fazer uma tabela com a pontuação de quem fez mais pontos, de quem fez menos? Vamos ler? Quem ganhou o jogo? Quem ficou em segundo lugar? E em último? Vamos descobrir? Eu pensei em a gente descobrir dessa forma, colocando em uma tabelinha quem ficou em primeiro, que fez mais pontos, depois em segundo. Pode ser? Vamos lá? Então agora vocês vão pegar o caderninho para fazer junto com a professora. Nome da criança. Olha lá, vocês vão fazer um quadrado e vão escrever nome da criança e depois total de pontos, certo? Aqui, como que eu leio esse número? Muito bem, primeiro. Quem será que ficou em primeiro lugar? Vamos ver? Arthur. Quantos pontos? 9. Pode copiar. E agora, vamos ver quem ficou em segundo lugar. Olha lá, já vimos que o Arthur, que fez 9 pontos, ficou em primeiro, porque ele que fez mais. E depois o Arthur?
quem fez mais ponto? O Gustavo com 2, a Júlia com 5, a Marcela com 7, o Augusto com 4 ou a Beatriz com 3? Qual deles? Muito bem, a Marcela. Vamos escrever? Segundo lugar, Marcela. Quantos pontos ela fez? 7. Muito bem. Vamos copiar. Pronto? Vamos continuar. Já vimos então quem ficou em primeiro lugar, em segundo e agora vamos ver quem ficou em terceiro. Olha lá, Arthur já foi e a Marcela também. E agora, quem ficou em terceiro? O Gustavo com 2 pontos, a Júlia com 5, o Augusto com 4 ou a Beatriz com 3? Quem? Muito bem, a Júlia com 5 pontos. Vamos responder? Terceiro lugar, Júlia com 5 pontos. Pode copiar. E agora, depois do terceiro lugar, vem o quarto. Muito bem. Olha lá, quarto lugar. Vamos ver? E agora? Bom, vamos relembrar. Arthur já foi com 9, Marcela em segundo lugar com 7, Júlia em terceiro com 5. E agora, quem ficou em quarto? O Gustavo com 2 pontos, o Augusto com 4 pontos ou a Beatriz com 3 pontos? Quem? Muito bem, o Augusto com 4 pontos. Vamos responder? Quarto lugar, Augusto com 4 pontos. Pode copiar. E agora, quem ficou em quinto lugar? Será que foi o Gustavo com 2 pontos ou a Beatriz? Muito bem, a Beatriz. Vamos responder? Quinto lugar, Beatriz, com 3 pontos. E agora, o sexto lugar, quem será que ficou em último? Vamos ver? Olha lá, o Gustavo com 2 pontos. Vamos responder? Sexto lugar, Gustavo com 2 pontos. Prontinho? Terminaram? Bom, e a nossa aula também já chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Hoje nós vamos aprender um jogo novo de matemática. Estão com o livro SESI aí em mãos? Então abram lá na página 63. Eu vou ler todas as etapas do jogo para vocês. Abriram? Então olha só, jogo do tapetinho. Número de jogadores? 2, então vão sempre jogar em pares, em duplas. Os materiais necessários, palitos ou canudos, pode ser os lápis que vocês têm no estojo aí, elásticos, pode ser esse elastiquinho assim, ou então elástico de cabelo se tiver bastante, pode ser barbante, linha, qualquer coisa que dê para amarrar. Um dado, não vem dizer que vocês não têm, porque em algumas aulas passadas foi ensinado aqui a fazer um dadinho. Então, acredito que vocês têm aí na casa. Vamos usar só um. E o encarte 6,
do jogo que tem lá no final do livro. Olha só, vocês têm esse daqui no final do livro. Eu tenho ele grandão aqui na minha lousa, certo? Então, mas no final da aula, vocês vão destacar ele, certo? Então, vou continuar lendo como é o jogo. Cada jogador joga o dado uma vez e começa quem tirar o maior número. Então, com um dado, os dois vão jogar e quem tirar o maior número começa o jogo, certo? O primeiro jogador lança o dado e coloca o número de palitos, ou canudos, ou lápis, que saiu no dado na coluna dos soltos e assim por diante. Então, olha só, eu vou jogar meu dado lá, joguei, tirei 6. Então, vai pegar os 6 palitos, canudos, lápis, o que tiverem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega os 6 e coloca lá nos soltos, tá? Eu tenho o tapetinho aqui também na minha mesa, olha só. Coloca nos soltos e é a vez do próximo amigo. O jogador que completar 10 canudos na coluna dos soltos faz um amarradinho com esses canudos e coloca esse amarradinho na coluna dos amarradinhos. Se sobrarem canudos, eles ficarão na coluna dos soltos. Então, olha só, aqui eu já tinha 6. Se eu jogo o dado e tiro 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dizer que eu tirei 5, melhor ainda. Então, eu tenho 10 e 1. Aí, o 10 eu vou formar um amarradinho com o elástico e colocar no amarradinho. E o 1 que ficou lá, ele vai ficar no soltinho, certo? Então, toda vez que formar 10 aqui, amarra ele e traz pro amarradinho. E o que sobrou fica aqui no solto, certo? O jogador que completar 10 amarradinhos faz com eles um amarradão e coloca na coluna do amarradão. Vence o jogo quem completar primeiro um amarradão. Então, olha só, tem que fazer 10 amarradinhos para formar um amarradão, para daí ganhar o jogo. Viu que legal? Dá uma disputa muito boa, né? Então, olha só, eu vou fazer algumas jogadas aqui para vocês. Vamos lá. Ó, eu tenho meu tapetinho aqui na mesa, amarradão, amarradinho e solto. E vou fazer com vocês. Deixa eu pôr meu livro mais aqui do lado. Então, vamos lá. Um dado só, vou jogar o dadinho, tirei 2. Então, pego 2, eu vou usar os palitos, tá? Ó, pego 2 e coloco nos soltos, certo? Aí, quando for minha vez novamente de jogar, vamos lá, tirei 4. Então, eu vou pegar 4 palitos. 1, 2, 3, 4. E coloco aqui. Já deu 10? Vamos conferir? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não, então continua aqui nos soltos, tá? Aí quando for minha vez novamente de jogar, eu vou lá, jogo o dado, tirei 5. Então eu pego 5 palitinhos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E coloco aqui. E agora, será que já deu 10? Vamos contar? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, aqui eu formei um amarradinho. Então, eu vou pegar o elástico, amarrar ele e colocar no amarradinho. E ficou um aqui sozinho, solto, para continuar a jogada, certo? Vou fazer de novo. Será que eu vou chegar no amarradão? Vamos ver? Então, olha só. Tirei 5. Pego 5 palitos novamente. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui. 5 mais 1, 6. Ainda não formei meu amarradinho. Aí, é a minha vez novamente de jogar. Tirei 2. Então, vou pegar 2. Se eu tinha 6, 7, 8. Ainda não formei meu amarradinho.
Ai, chegou minha vez novamente de jogar. Vamos lá? Tirei 4. Então, olha só, vou pegar 4 aqui. 4 e colocar aqui. E agora, será que já dá para eu montar mais um amarradinho? Eu vou contar, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formei mais um amarradinho. Vou colocar ele aqui e tenho 2. Olha só, a gente sabe que cada amarradinho tem 10. Então, olha só, 10, 20, 21, 22. Eu já tenho 22 palitos e vou jogar mais uma vez. Tirei 1. Ah, esse dado não está sendo muito bom para mim não, olha só. Vamos lá. Vou jogar de novo. Vamos lá, dadinho, vamos lá. Ah, tirei 6, viu como ele me ouviu? Então, ó, 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco aqui. Quantos eu já tenho então? 6, 7, 8, 9. Ainda não deu mais um amarradinho e eu vou jogar de novo. Tirei 1. Ah, olha só, tô falando que esse dado tá me ouvindo. E agora? Eu já tenho 10. Será que eu formei mais um amarradinho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formei mais um amarradinho. E agora? Quantos palitos eu tenho aqui, ó? Tenho 3 amarradinhos. Se for contar de 10 em 10, 10, 20, 30. Tenho 30 palitos aqui, mas não tenho nenhum solto. Aí eu vou ter que jogar de novo. Porém, eu já tô perto de chegar no amarradão, não tô mesmo? Vou fazer mais uma jogada. Tirei, olha só, 6. Então, vamos pegar 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E coloco na coluna dos soltos. Vocês estão entendendo? Agora eu tenho 3 amarradinhos e 6 soltos. Ó, 10, 20, 30 e 6 é o que eu tenho aqui. E agora que vocês já aprenderam a jogar, para encerrar a nossa aula, eu vou pedir para vocês abrirem o livro lá no final nos encartes, destacarem o encarte 6, pede para a mamãe numa folha copiar outro desse daqui para vocês, joguem com alguém, mas joguem bastante para treinar bastante, aprender muito, que nas próximas atividades vai ficar bem mais fácil de responder todas elas. Combinado? Então encerro a nossa aula aqui, um super beijo para vocês e até lá! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Adriana, do 3º ano. E essa semana estaremos revendo alguns conteúdos de matemática. Na nossa última aula, nós estávamos vendo a unidade 5 do livro. Qual é o caminho? Nesta unidade, nós estávamos vendo sobre mapas. Lembram-se? Sobre mapas de localização. Lá, nós vimos que os mapas são instrumentos de localização, comunicação e orientação. Vimos também que o homem sempre tentou registrar seus pensamentos, por onde ele passava, tratando-se quase de uma necessidade social. Crianças, nessa unidade também, nós somos convidados a analisar o metrô de uma cidade grande. Lá nós vimos que o metrô ele é identificado por cores. As linhas são identificadas por cores. E na última atividade, nós analisamos uma tabela. Hoje eu pedirei que vocês peguem aí o caderninho de vocês, o lápis e a borracha, certo? Abram o livro de vocês na página 92. Lá na atividade 7, nós temos uma tabela, que é essa tabela aqui. Essa tabela nos traz a quantidade de pessoas que andam de metrô na cidade de São Paulo todos os dias. São passageiros transportados por linha. Essa tabela foi feita em janeiro de 2018. E hoje, o que nós iremos analisar? Algumas informações, alguns números dessa tabela.
Eu peço que vocês observem comigo a última linha dessa tabela, onde nós iremos observar aqui esses números. Vamos lá? Aqui nós temos a máxima diária e como eu havia falado para vocês, as linhas elas são diferenciadas por cores. Por exemplo, aqui na linha azul é a linha número 1. A máxima diária dela é de 1.289 passageiros. Depois, nós temos a linha verde. Nós temos aqui 639 passageiros. Depois, temos a linha vermelha, com 1.309 passageiros. A linha lilás, com 249 passageiros. Depois, a linha 15, que era a linha prata, com 19 passageiros. E por último, a máxima diária da rede foi de 3.497 passageiros. Então, neste momento, eu quero que vocês observem só esses números. Por quê? Porque aqui nós temos alguns números de duas ordens. Observem aqui comigo e responda para mim, qual que é o maior número desta linha? E aí, qual que é o maior número? Exatamente, olha lá, é o número 3.497. Quantos números ele possui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4 números. Quais são os algarismos? O 3, o 4, o 9 e o 7. Vou ordená-los aqui para vocês verem como ele ficará. Olha lá o número 3.497. O 7, qual o valor dele aqui? O 7, ele é a unidade. O 9, ele é a dezena. O 4, ele é a centena. Observem que eu tenho um pontinho aqui. Eu fui para a segunda classe. O 3 aqui, ele é unidade de milhar. Então, ele tem 4 ordens e 2 classes, certo? Agora, uma outra pergunta. Qual que é o menor número desta linha? Qual que é o menor deles? E aí? Isso mesmo, é o número 19. E aí nós temos, crianças, também mais 2 números de 4 ordens, certo? Agora eu quero propor uma outra atividade com vocês com esta mesma linha. Observem comigo. Observem apenas os números da última linha da tabela, que eram aqueles números que nós estávamos vendo. Nós iremos colocá-los em ordem crescente. Vocês se lembram o que é uma ordem crescente? Isso mesmo, ordem crescente é quando eu coloco do número menor até chegar no maior. E desses números aqui, qual que é o menor? Exatamente, é o número 19. Ele é formado por apenas 2 algarismos, que é o 9 e o 1. Então, vamos lá? Olha lá, o número 19. Como ele é o menor, então ele será o primeiro da nossa ordem crescente. E depois, qual é o segundo número menor que virá aqui? Eu tenho o número 249 e tenho o número 639. E aí? Pensaram? Olha lá, exatamente, é o número 249. Então, ele é o segundo número menor. E o próximo, 639. Crianças, nós já sabemos que desta linha, o maior é o 3.497. Então, ele será o último número. Sobraram aqui 2 números, 1.289 e 1.309. Observem que os dois começam com 1.000. E antes do 1.000, que número que eu tenho? 200 na centena. E aqui eu tenho 300 na centena. Qual que é o menor? Exatamente, o número 1.289. Então, é ele que virá aqui. Depois, o número 1.309. E por último, que é o nosso número maior, 3.497. Agora, vou pedir para vocês observarem esta segunda linha. Olha, da nossa tabela, onde nós temos o total.
Aqui nós temos os números de 5 ordens. Observem aqui a linha azul. Aqui eu tenho 28.972, linha verde 13.602, linha vermelha 29.999 e a linha lilás 5.522, a linha prata 379 e por último, crianças, a rede, observem aqui, 78.475. Que atividade que eu quero deixar para vocês? Vocês pegaram aí o lápis, a borracha, o caderno? Vocês irão fazer como eu fiz na outra atividade. Vocês irão observar estes números e aí vocês colocarão em ordem crescente. Qual o número é o maior desta linha? E qual é o menor desta linha? Certo? Então vocês farão aí, amanhã eu retomarei a partir daqui de onde nós paramos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que estejam conseguindo acompanhar, que estejam fazendo atividade, que estejam ficando em casa, lavando as mãos com água e sabão, certo? Então espero vocês para a nossa próxima aula para retomarmos as nossas atividades. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que está trabalhando o conteúdo de matemática do material SESI. Na última aula, nós realizamos uma atividade no qual tinha algum errinho lá, apresentava um erro na formação de ordens e classes, vocês lembram? Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 42, anotem a data de hoje, que nós faremos a correção e daremos também continuidade a essa atividade. Vamos lá? A questão C, lá na página 42, dizia assim: qual dos seguintes números é o 325.019? Píntio, nós encontramos, mas um numeral estava escrito de forma incorreta. Vocês lembram? Isso mesmo, ó. Nós trabalhamos ordens e classes, vimos que cada classe é formada por 3 ordens e que o ponto serve para separar as classes, não é mesmo? Ao observarmos esse numeral, nós vimos que ele não está da forma correta. Observem comigo. Aqui foi o que nós pintamos. Lembram? Isso. Agora vamos observar dentro do quadro de valores de ordem e classes, aquele numeral. Lembra? Acabei de comentar com vocês que cada classe, ó, primeira classe, segunda classe e terceira classe é composta por 3 ordens: unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. E assim vai. São 3 ordens para formar uma classe. Então, o correto, dentro do quadro de valor, seríamos colocar assim. Olha lá, 302.510.019. E é assim que ele tem que ser organizado. Então, a escrita fica 302.510.019. E como que ficaria nesse quadro, então, se nós fôssemos arrumar? Nesse momento, eu quero que vocês coloquem abaixo o numeral da forma correta. Ele está assim, mas o correto é ele ficar dessa maneira. Isso, ó. Unidade, dezena, centena, ponto. Unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Uma classe, 2 classes, 3 classes. Classe simples, classe do milhar, classe do milhão. Anotaram? Muito bem. Já fizemos a correção desse exercício. Vamos dar continuidade. Acompanhem comigo. Descubra como os números foram organizados na reta numérica a seguir e localize onde ficariam aproximadamente os seguintes números. Nós temos aqui 3 numerais. Vamos ler comigo como é que se chama esse número aqui? 201.000, muito bem.
E este? 223 mil. E o próximo? 239.999. Muito bem. Observem aqui embaixo que nós temos uma reta numérica. A reta numérica, ela pode ser de vários intervalos. Aqui, percebam, quero que observem comigo qual é o intervalo entre um numeral e o outro apresentado nesta reta. Vou dar um tempinho para vocês observarem. Descobriram? Antes de eu dar a resposta, vamos fazer a leitura comigo. 200 mil, 210 mil, 220 mil, 230 mil, 240 mil, 250 mil. E aí? Qual é o intervalo entre esses numerais? Você descobriu? Você disse de 10 em 10 mil? Muito bem, é isso mesmo. Esta reta numérica está tendo um intervalo de 10 em 10 mil. Nós já vimos retas numéricas de 1000 em 1000, de 100 em 100, não é mesmo? Então, esta é de 10 em 10 mil. Mas está pedindo para nós observarmos esses numerais aqui em cima, que nós já fizemos a leitura. Onde é que eu vou colocar 201 mil? Qual é a localização? Lembra? Entre. Onde ele está? 201 mil está entre o quê? Descobriu? Isso mesmo. 201 mil está entre 200 mil e 210 mil. Mas onde eu vou pôr? 201 mil está mais próximo do 200 mil ou do 210 mil? Lembra que é para nós colocarmos no aproximado, aproximadamente. E você descobriu? Vamos ver se você acertou? Eu fiz aqui uma outra reta, separando, olha aqui, de 1 em 1, como lá na régua onde nós vemos de 0 a 1, que tem os milímetros. Então, onde é que vai aparecer o 201 mil? Você disse bem próximo do 200 mil? Muito bem. E aí? 223 mil, que é o próximo numeral, está entre quais valores? Quais numerais? Isso mesmo, ele está entre 220 mil e 230 mil. 223 mil está mais próximo do 220 mil ou do 230 mil? Isso, ele está mais próximo do 220 mil. Então, vocês vão pôr uma seta aproximadamente mais próximo do 220 mil e colocar os numerais. O próximo numeral é 239.999. E aí, onde é que vai ficar esse numeral? Ele está entre 230 mil e 240 mil, isso mesmo. Mas ele está mais próximo do quê? Isso, do 240 mil. Então, você coloque uma setinha e anote o numeral. Combinado? Acertou? Muito bem. Porque por hoje nós vamos terminando por aqui, mas eu tenho uma tarefa para vocês. Observe na página 43, que pede para vocês irem lá no encarte 1. Então eu quero que vocês peguem esse encarte para a próxima aula que nós iremos utilizar, certo? Então eu espero você na próxima aula, no mesmo horário, com o encarte em mãos, para nós juntos fazermos as atividades, certo? Então até a próxima aula e fiquem com Deus. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Rita Padilha e vou estar junto com vocês durante essa semana realizando atividades de matemática. Livros em mãos, caderno, lápis, borracha, tudo organizado para a gente começar? Então vamos lá! Na aula anterior, eu deixei uma tarefa lá na página 54, na atividade 20. Se recordam? Então nós vamos retomá-la. Um grupo de crianças do 5º ano lançou 100 vezes uma moeda para cima e anotou os resultados.
Segundo as crianças, a probabilidade de obter cara é próxima a 50%. Vamos ver aqui comigo. A. Quantas vezes a moeda deve ter caído com a face cara para cima para esse grupo de crianças fazer essa afirmação? Bom, deve ter caído com a face cara para cima próxima a 50 vezes, pois a probabilidade de cair cara ou coroa não significa que ao lançar a moeda, a face escolhida cairá 50 vezes em 100 lançamentos. E aí, fizeram a correção aí para mim? Certinho? Muito bem. Vamos para a atividade B. Qual a probabilidade de se obter coroa segundo o experimento desse grupo de crianças? Bem, deve ter caído com a face coroa para cima próxima a 50 vezes, pois a probabilidade de cair cara ou coroa não significa que ao lançar a moeda, a face escolhida cairá 50 vezes em 100 lançamentos. Tranquilo? Fizeram a correção para mim? Muito bem! E hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre a fração. Antes disso, eu vou pedir para você abrir lá na página 92. Vamos lá? Nós vamos começar então a unidade 4. Comparar e operar com frações. Antes de irmos para o livro, vamos rever aqui comigo. O que é fração? É um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão. Bom, e como nós podemos representar a fração? Eu tenho aqui 3 exemplos. Eu tenho 4/8, ou seja, eu tenho algo dividido em 8 partes e 4 partes dela representada. Poderia dar o exemplo de uma pizza. Tenho uma pizza inteira com 8 partes. E eu posso dizer que eu comi 4 dessas partes, dizendo então 4/8. Um outro exemplo que eu tenho é 2/4, ou seja, 4 partes, um inteiro dividido em 4 partes e 2 delas. Ou seja, o denominador 4 partes, o numerador 2, são 2 partes representadas, 2/4. Aqui eu tenho um meio, ou seja, algo inteiro dividido em 2 partes iguais e está representando uma parte delas pintada. Ou seja, eu poderia dizer uma pizza inteira dividida em 2 partes. Aqui eu posso dizer metade ou um meio. Tudo bem até aqui? Bom, agora a gente vai ver lá no Roda da Conversa e observar essas frações. 1/4, 4/3, 4/4, 4/8, 2/9, 9/9, 10/8, 30/15, 100 centésimos, 2/3 e 7/9. A perguntinha aí da roda da conversa. Você consegue encontrar uma maneira de saber se elas são maiores, menores ou iguais a 1? Bom, vejam aqui comigo. Frações com numeradores e denominadores iguais são equivalentes a um inteiro. Todas as vezes em que uma fração, o numerador e o denominador forem iguais, eu posso afirmar que eu tenho um inteiro. Vejam aqui, por exemplo, eu tenho um inteiro dividido em 7 partes iguais e toda ela está pintada, então eu tenho 7/7. Se eles são iguais, eu posso afirmar que eu tenho uma fração equivalente a 1. Bom, vejam ainda que a fração menor que 1, quando o numerador é menor que o denominador, eu tenho uma fração menor que 1. Se no caso a fração for maior que 1, quando o numerador é maior que o denominador, ou seja, numerador menor é menor que 1, numerador maior, ele é maior que 1. E quando eles são iguais, eu tenho uma fração inteira, 1. Tudo bem? Roda da conversa ainda. Pensando nisso que a gente conversou, eu vou pedir para que vocês anotem ao lado de cada fração, se ela é maior que 1 ou menor que 1, prestando atenção no numerador. 1/4, o 1, ele é maior ou menor que o denominador 4? Menor. Se ele é menor, eu posso afirmar que ele é menor que 1. 4/3, o numerador 4 é maior ou menor que o denominador 3? Maior, então eu posso afirmar que ele é maior que 1. 4/4, o 4 é maior ou menor que o 4 de baixo? Eles são iguais,
não é verdade? Então, eu posso afirmar que ele é igual, ele é um número inteiro. 4/8. O numerador 4 é maior ou menor que o 8? Menor, então eu posso afirmar que ele é menor. 2/9, ele é maior ou menor que o denominador? Menor. 9/9. Esse vocês já aprenderam. O que é mesmo? Igual. 10/8. O numerador 10 é maior ou menor que o denominador 8? Maior. 30/15. O 30, o numerador 30 é maior ou menor que 15avos? Maior. 6 centésimos, esse nós já vimos. O que é mesmo? Igual. 2/3. O numerador 2 é maior ou menor que o denominador 3? Menor. 7/9. 7 é maior ou menor que o denominador 9? Menor. Muito bem. E agora eu vou pedir para você abrir lá na página 92 e observar junto comigo as imagens. Vamos lá? Eu tenho aqui provavelmente uma família comendo numa pizzaria. Aqui eu tenho 2 pizzas em cima da mesa. Cada pizza eu posso dizer que está representando inteiros, está dividido em 8 pedaços. Então eu tenho 8/8 mais 8/8. Então eu posso afirmar que eu tenho 16/16. Muito bem, vamos agora observar quantos pedaços ainda falta essa família comer. Falta uma pizza inteira, 8/16, e faltam 2/16, porque eles já comeram 6 pedaços, mas ainda restam essa quantidade. Ainda na página 93, nós temos 3 amigos. Esses 3 amigos, cada um deles estão com chocolate em mãos, uma barra de chocolate em mãos. 2 deles estão dividindo uma barra. Bom, nessa unidade nós vamos comparar e operar com as frações. E de tarefa, vocês vão realizar para mim o desafio lá na página 94. Vamos lá, acompanhem comigo. É possível observar rapidamente se uma fração é maior, menor ou igual a 1? Bom, pensando em tudo que nós vimos na aula de hoje, eu tenho certeza que vocês vão responder tranquilamente. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, pergunta para a professora lá no grupo de vocês, pergunta para os familiares também, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.